A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Me chamo Jorge Vieira, 13º diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia, uma instituição centenária que tem 135 anos. Vocês devem estar perguntando o que é que o Arquivo Público tem a ver com a governança da informação institucional. Primeiro vou me apresentar. Eu sou formado em Arquivologia pela Federal da Bahia, pós-graduado em Direito Processual Civil e bacharelão de Direito pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Eu estou aqui com uma equipe do Arquivo Público, formada essencialmente por mulheres lindas e talentosas. Agradeço por ter vindo aqui prestigiar o trabalho. E a minha missão aqui é trazer a perspectiva da função sistêmica que o Arquivo Público do Estado da Bahia desempenha nas organizações públicas. É sabido que o Arquivo Público ele é lembrado como um espaço de memória. É o lugar que guarda nossa história, guarda nosso legado ancestral, e, muitas vezes, é até romantizado nesse lugar. O que nossa gestão está fazendo aqui agora é trazer o Arquivo Público para uma função que é essencial para a população baiana, que é a organização dos dados e das informações públicas. Eu costumo dizer para as pessoas, sintetizar o que é o Arquivo Público da seguinte maneira. Imagina se você, Sérgio Lopes, acorda um belo dia, esquece o seu nome, esquece quem é sua mãe, seu pai, seus filhos, sua carreira acadêmica, sua carreira profissional, onde mora, o que fez. Pois bem, sem memória, a gente não tem propósito de vida. A gente acorda com propósito porque as nossas memórias nos reposicionam todos os dias. O Arquivo Público do Estado da Bahia é um espaço de memória. É lá que está atestado, registrado o nosso legado ancestral, o que ocorreu com a escravidão e como nós chegamos aqui com erros e acertos. Pois bem, falando desse ponto de espaço de memória, vamos agora para a função sistêmica, que tem a ver com o nosso debate aqui. Toda a informação pública, todo o ato administrativo, todas as políticas públicas da Covid, da microcefalia, elas estão resguardadas em documentos, físicos ou digitais. E tem tudo a ver com essas organizações aqui e com a vida de vocês. As organizações hoje públicas e privadas têm um problema do acúmulo das informações. Mas é o Arquivo Público, através das suas técnicas arquivísticas, que saneia a informação pública, trazendo para a baila aquela informação que cumpre a sua função institucional e aquela informação que resguarda direitos e também preserva a memória. É na arquivologia que é esculpido os instrumentos arquivísticos que vai dar toda a conformação de como usar esse ato administrativo que o gestor público, através das políticas públicas, desempenha em direção à população. E o que é essas ferramentas administrativas arquivísticas? O plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos. Todo documento possui uma função em existir. O único ato administrativo que existe sem um documento é quando o guarda de trânsito assopra lá o apito e dá aquele silvo. Ali é um ato administrativo que não precisa de documentos. Mas todo o ato administrativo ele precisa de um suporte documental. E aquele suporte documental é o quê? Um ato, ele é um suporte que dá garantias jurídicas do ato administrativo. Então, o que aconteceu aqui na Bahia com a Covid, as políticas públicas que atestam o que o governo do Estado fez, é o Arquivo Público daqui a 15, 20, 30 anos que vai resolver uma possível fake news, uma possível falácia em dizer, olha, quando teve a Covid na Bahia, o lugar que mais morreu pessoas foi a Bahia, em destaque. Qual é o único espaço de memória que vai atestar o que o governador da época emanou enquanto política pública? O Arquivo Público do Estado da Bahia. É por isso que o Arquivo Público do Estado da Bahia é considerado um espaço de memória e de garantias de direitos, porque nós somos o único órgão que tem a função de resguardar as políticas públicas, os atos administrativos para a posteridade. Nós lançamos recentemente um projeto chamado Fragmento de Memória, que traz documentos à época do ato administrativo, que se chama Passaporte de Escravizados. É com esses documentos que nós reconstituímos rostos de escravizados da época. Veja como é importante a gente salvaguardar o que a gente produziu. Primeiro, para as gerações futuras não repetirem o mesmo erro, e segundo, para a gente aprender sobre esses erros. Sabia que ia suar.
dentro da função sistêmica da governança administrativa, institucional, hoje, o arquivo público ele se lança dentro dos contratos do governo do Estado. O que é que acontece muitas vezes, Sérgio? O governo do Estado acumula muita documentação física e digital e vai produzindo política pública, documentos. E esses documentos chegam a um momento que o órgão não consegue custodiar, guardar essa documentação. Nós articulamos com a Casa Civil e dizer o seguinte, olha, todo contrato com as empresas de guarda, de compra de material, profissional, suporte tecnológico, que retrata a gestão da informação pública, nós queremos minutar parecer. Veja que essa gestão do arquivo público, que bebe muito da fonte na área empresarial, eu já fui empresário também, vem com uma perspectiva de trabalhar muito. Aí perguntaram, mas, Jorge, você vai evocar mais trabalho? Eu falei, é mais trabalho, mas é mais visibilidade, porque o arquivo público ninguém conhece o que a gente faz. Então, a partir de agora, o que é que acontece? Certa vez, eu vou dar um exemplo de alguns contratos de 5, 10, 2 milhões de guardas de papel. Tributo dos senhores, tributo das senhoras. Então, o que é que acontece? Um órgão público, cheio de documentos, cheio de contratos, não tem espaço, chega às empresas privadas e fala, olha, é melhor você guardar do que você receber uma multa. Aí toca o terror na mente, né, do gestor público, que não, vou guardar tudo porque eu não sei o que eu posso eliminar. Ele não sabe o que tem que eliminar porque não tem um instrumento que nós desenvolvemos chamado tabela de temporalidade. Então, ele guarda tudo. Guarda tudo e, nesses contratos, a gente vai agora saneando os vícios que os contratos apresentam. Então, certo contrato, que não cabe dizer aqui o nome, na monta de 5 milhões, a Secretaria de Administração remeteu para o arquivo público. A gente saneou o contrato e aí a gente não tinha um objeto. Eram 10 mil caixas que seriam custodiadas, guardadas de um galpão de uma empresa privada. Tá bom, mas que documento é esse? Não tinha um objeto, não tinha dizendo que tipo documental que seria guardado. E mais, se existe a tabela de temporalidade daquele órgão, o contrato tem que ser vinculado ao tempo de guarda daquele documento, correto? Não tinha tempo de guarda. Então, era um documento que ia sendo aditivado, e sem especificar qual documento estaria sendo guardado. Imediatamente, a gente voltou ao contrato, não aditivou, a gente manifestou o parecer técnico da seguinte maneira, nós precisamos saber qual é o objeto, o que é que você está guardando? O gestor me ligou desesperado, porque tinha pouco tempo para aditivar, eu falei, meu amigo, se nessa caixa tiver jornal, por exemplo, aí amanhã depois o Tribunal de Contas faz uma auditoria e eu não quero aparecer no Fantástico. Porque na hora que o escândalo aparece, eu apareço até como da quadrilha que estava articulando. Eu falei, meu caro, eu preciso saber o que é que você está guardando. Porque a partir do momento que você me fala o que você está guardando, eu vou dizer, tá, que documento é esse? É um contrato. Vamos dizer, prontuário médico. A lei que regula o prontuário do paciente estabelece 20 anos. Então, eu posso ter lá documentos que têm 40. Então, não tinha necessidade do órgão público gastar uma multa como essa para guardar documentos que já deveriam ser descartados. E aí começa a correria. Eu falei, vocês precisam sanear a documentação, ou seja, eliminar o documento, para depois a gente aditivar aquele que cumpre prazo de guarda. Porque todo documento administrativo que vai para os galpões precisam cumprir prazo. O único documento, os documentos que não precisam cumprir prazo, é o que a gente custodia, que é o documento histórico, que o arquivo público tem essa missão de resguardar, salvar a documentação perene, ou seja, a documentação histórica. As outras que as empresas exploram têm prazo. O problema é que o contrato não está lastreado no prazo para depois finalizar o contrato. O contrato é aditivado, e agora a gente botou o pé na porta. Eu sei que a gente mexeu em vespeiro, né? Mas a gente só vamos fazer o nosso trabalho, porque isso é um imposto do povo. Não dá para a gente estar aditivando o contrato em 5 milhões, 10 milhões, e a gente não sabe nem o que está sendo guardado. Então, nesse sentido, o arquivo público se posiciona na função de gerenciar e pautar a política arquivística do Estado da Bahia, honrando o tributo do povo, gerenciando a informação pública, proporcionando transparência. Às vezes as pessoas perguntam assim, Jorge, como é que vocês trabalham com a transparência pública? A lei de acesso à informação, já está dizendo, lei de acesso à informação. Mas como o público vai ter acesso à informação se ela não estiver organizada, classificada, saneada e descartada?
Quem pauta as políticas de organização da informação pública do governo do Estado da Bahia é o Arquivo Público. E a gente está colocando o carro na rua, a gente está avocando muito trabalho, a gente está indo para a mídia, para a população entender a função sistêmica e a função cultural que o Arquivo Público se desempenha. Essa é a nossa contribuição nessa fala de hoje. Eu sei que eu não vou gastar os 20 minutos, mas é possível que a gente troque informações, e eu tenho certeza que esse rol de empresas, esse rol de organizações aqui, gerenciam informações estratégicas, mas, na ausência do que fazer, muitas vezes descarta tudo, muitas vezes guarda tudo, muitas vezes digitaliza tudo, e não é por aí. Tem técnica para tudo isso. Vai digitalizar, saneia primeiro, para depois digitalizar aquilo que é importante do ponto de vista contábil, jurídico, previdenciário, criminal, e etc, etc. Vai descartar, veja se aquela documentação não resvala em direitos, garantias de direitos, se aquilo não vai gerar um imbróglio jurídico na frente com o seu funcionário, com os seus contratos. O Arquivo Público, a nossa equipe aqui, formada com essas mulheres maravilhosas, está preparado para orientar toda a organização pública, privada, no que tange à gestão de documentos. Nós estamos prontos. Obrigado.